Olá, a amostra audiovisual a seguir é um trabalho em equipe proposto pela professora Ana Ramires na disciplina de Psicopatologia Infantil do curso de Psicologia do Centro Universitário Uninta de Sobral. Nesse trabalho, nós vamos abordar o transtorno obsessivo compulsivo na infância. Então, os tópicos que vão abordar esse transtorno estão compreendidos no que é, primeira classificação do DSM e CID, o que é o transtorno obsessivo compulsivo, como identificar e como pode ser prejudicial ao processo de aprendizagem pedagógico, o tratamento e como se dará a convivência familiar. Para melhor compreensão, começaremos com a classificação. O que é o transtorno obsessivo compulsivo na classificação DSM e CID-10? O transtorno obsessivo compulsivo, comumente conhecido como TOC, é uma perturbação mental caracterizada por obsessões e compulsões. As obsessões são pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes que provocam na pessoa ansiedade ou mal-estar. A pessoa sente a necessidade de ignorar ou suprimir a ansiedade causada por essas obsessões através de pensamentos, rotinas ou atividades repetitivas denominadas compulsões ou rituais. Existem dois tipos de TOC. O transtorno obsessivo compulsivo subclínico, as obsessões e rituais se repetem com frequência, mas não atrapalham a vida da pessoa. O transtorno obsessivo compulsivo propriamente dito, as obsessões persistem até o exercício da compulsão que alivia a ansiedade. As causas do TOC não estão bem esclarecidas. Certamente trata-se de um problema multifatorial. Estudos sugerem a existência de alteração na comunicação entre determinadas zonas cerebrais que utilizam a serotonina. Fatores psicológicos e históricos familiar também estão entre as possíveis causas desse distúrbio de ansiedade. No DSM, a inclusão de um capítulo sobre transtornos obsessivos compulsivos e transtornos relacionados no DSM-5 reflete a crescente evidência da relação desses transtornos entre si em termos de uma gama de validadores diagnósticos, bem como a utilidade clínica de agrupá-los em um mesmo capítulo. O transtorno obsessivo compulsivo e transtornos relacionados se diferem das preocupações e rituais típicos das diferentes fases do desenvolvimento por serem excessivos e persistirem além dos períodos apropriados ao nível de desenvolvimento. A distinção entre a presença de sintomas subclínicos e transtornos clínicos requer a avaliação de inúmeros fatores, incluindo o nível de sofrimento do indivíduo, o prejuízo no funcionamento. O capítulo inicia com o TOC, ainda nas páginas 235 e vai até a página 264. Segue abordando o transtorno dismórfico corporal e o transtorno de acumulação, que são caracterizados por sintomas cognitivos, como a percepção de defeitos ou falha na aparência física ou a percepção da necessidade de guardar os pertences, respectivamente. Em seguida, o capítulo inclui a tricotilomania, que é o transtorno de arrancar o cabelo, e o transtorno de escoriação, skipping, que são caracterizados por comportamentos repetitivos, recorrentes, focados no corpo. Finalmente, abrange o transtorno obsessivo-compulsivo e transtornos relacionados, induzido por substâncias de medicamento, ou transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno relacionado devido a outra condição médica. Outro transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno relacionado especificado, e transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno relacionado não especificado. Já no CID-10, a classificação internacional de doenças, ele está na linha F, né? No F, e é o F42, que é exatamente o transtorno obsessivo-compulsivo. Temos o F42.0, que é transtorno obsessivo-compulsivo com predominância de ideias ou ruminações obsessivas. O CID-10 F42.1, transtorno obsessivo-compulsivo com predominância de comportamentos compulsivos, rituais obsessivos. O F42.2, transtorno obsessivo-compulsivo de forma mista com ideias obsessivas e comportamentos compulsivos. Nesse transtorno, diferente dos outros, que vai do 42.3, 42.4 e assim por diante, não tem mais classificações, então ele salta para o F42.8, que são outros transtornos obsessivos compulsivos, e o F42.9, que são transtornos obsessivos compulsivos não especificados, seguindo a linha de regra do CID-10.
Lavar as mãos mais de 100 vezes por dia. Preocupação excessiva com germes e doenças. Medo de tragédias com os pais. Obsessão por números, palavras, repetição de perguntas. Esses são alguns dos sintomas do TOC, transtorno obsessivo compulsivo. O TOC é a combinação de obsessões e compulsões, repetições de atos, rituais, atividades, pensamentos repetitivos e recorrentes, insistentes, que caracterizam por serem desagradáveis, repulsivos e contraditórios ainda. O quadro clínico do TOC na infância é bem semelhante ao do adulto, cabendo um estudo separado em atenção à criança e ao adolescente. Em ambos os casos, todos tentam esconder os sintomas, o que dificulta bastante o diagnóstico. Cerca de 30 a 50% dos pacientes com TOC afirmam ter tido sintomas desde a infância. Esses sintomas eles já podem ser observados a partir dos 2 anos de idade, mas somente aos 6 anos, geralmente, os pais ou educadores conseguem ver com mais clareza alguns sintomas mais presentes. E dos 6 aos 11 anos de idade é mais comum ter casos agudos de TOC. Durante a infância é comum crianças apresentarem casos de manias. O que os pais e educadores devem ficar atentos é se essas manias elas estão associadas a quadros de ansiedade, trazendo situações de sofrimento para a criança, provocando assim limitações em seu rendimento escolar e atrapalhando também seu relacionamento com sua família e amigos. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, trazendo alguns sintomas onde podemos identificar possivelmente o TOC nas crianças e nos adolescentes. As crianças e os adolescentes, eles têm manias por si, rituais, né? Apenas quando isso foge da normalidade, que pode ser um TOC, pode vir a ser um TOC, né? Geralmente, as crianças costumam sentar na mesma cadeira, tanto na escola quanto no momento da refeição, costumam repetir roupas durante a semana, utilizar o mesmo brinquedo, arrumar os brinquedos da mesma forma, costumam pedir a mesma história no momento de dormir, e isso não quer dizer que a criança tem TOC, isso quer dizer que a criança se sente mais segura nesses rituais, porque ela tem domínio de si e do mundo, né? Para ela isso é uma segurança. Apenas quando esses sintomas fogem da normalidade, quando passam a prejudicar a criança, é que quer dizer que isso venha a ser TOC. A partir dos 7 anos, a gente já pode identificar, né? Mas o pico maior é nos 7 anos de idade. Geralmente, o TOC infantil, ele é uma doença genética, né? Ele vem associado a tiques, depressão, ansiedade, TDAH. Para ter o TOC, a criança precisa ter obsessões ou compulsões, ou os dois, né? Um exemplo de obsessões, né? A criança tem o TOC de contaminação com sujeira, fica geralmente lavando as mãos, tomando muitos banhos por dia, né? Que é aquele comportamento da limpeza, né? E também tem exemplo de compulsão, de arrumar as coisas em fileiras, né? Também tem obsessões, às vezes a criança tem a obsessão de estar sendo agredida, de agredir alguém, né? E nos casos mais graves, as crianças têm obsessões sobre comportamentos sexuais, né? E assim, o TOC, ele é chamado como doença do segredo, porque eles fazem esses rituais em segredo, para eles é uma coisa tão normal, tão simples, que eles não veem a necessidade de contar para um adulto, né? E é importante observar as crianças, porque eles não falam, né? Eles guardam esse segredo para eles.
Outro fator importante é a observação do tempo que a criança leva fazendo esses rituais. Geralmente, quando é considerado toque, a criança passa mais de 1 hora por dia fazendo esses rituais repetitivos, né? Então, isso vem a prejudicar a criança no desenvolvimento acadêmico, social, esportivo, ocasiona sofrimento tanto para a criança quanto para a família, e também a criança passa a ter um comportamento agressivo caso ela seja impedida de realizar os rituais. Boa noite, professora. Boa noite para todo mundo. Eu vou falar se esse transtorno ele é prejudicial para a aprendizagem pedagógica. É bom começar falando que o transtorno obsessivo-compulsivo ele não afeta em si a aprendizagem pedagógica, mas ele pode gerar uma queda no rendimento escolar, porque a criança ela não consegue mais prestar atenção ao seu redor, já que ela tem esses pensamentos obsessivos, né? E no convívio diário da criança com os colegas, é comum ela passar a camuflar os sintomas do transtorno por ter medo de ser ridicularizado pelos colegas e de ser excluído do grupo também. Agora eu vou citar aqui alguns comportamentos manifestados pelas crianças durante a rotina escolar. Primeiro, a organização excessiva dos pertences escolares, né, como caderno, caneta, etc. Segundo, higiene pessoal e autocuidado exagerado também. Terceiro, lentidão demasiada na mesma atividade e entre outras também. Além disso, a criança que tem esse transtorno pode sofrer interferências em outras áreas da vida, como por exemplo a social, a emocional, a profissional e a afetiva também. E ele também pode enfrentar quadros de manias e de medos, já que ele fica tão imerso nos seus pensamentos obsessivos, né? Não só nos pensamentos, como também nas manias que ele tem. E isso faz com que a criança acaba não percebendo que ela está deixando de vivenciar várias situações e experiências da vida por conta disso. E até mesmo o perfeccionismo pode impedir a ela de acompanhar o ritmo dos outros colegas de classe. Bom, o transtorno compulsivo obsessivo ele tem tratamento, então no caso de o professor conseguir observar esses comportamentos repetidos por parte das crianças, daí ele deve conversar com os pais ou com o responsável pela essa criança para que haja um acompanhamento profissional, né? E que essa criança passe a ter uma melhor qualidade de vida também. Bom, pessoal, o tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo na infância é feito por meio de um acompanhamento médico, certo? Também na combinação entre medicamentos e psicoterapia comportamental. Algo interessante a ser feito seria um acompanhamento escolar com profissionais habilitados na área, né? E também a terapia cognitivo-comportamental, se disponível, pode ser suficiente caso a criança ela seja bastante motivada. Em alguns casos, é necessário uma combinação de terapia e um tipo de antidepressivo chamado de inibidores seletivos de recaptação de serotonina, o famoso conhecido como ISRS. Geralmente ele costuma ser bastante eficaz, ou seja, ele traz uma resposta positiva para o tratamento. Essa combinação ela permite que a maioria das crianças elas funcionem normalmente. Mas assim, caso o mesmo venha a ser ineficaz, o médico ele pode receitar clomipramina, que também é outro tipo de antidepressivo. No caso, ele pode causar efeitos colaterais graves, ou seja, tem que realmente saber a hora certa e a dosagem certa a ser aplicada. Se o tratamento também for ineficaz, talvez seja preciso tratar a criança depois de ser admitida em uma instituição onde a terapia pode ser realizada de maneira intensiva, ou seja, fez a medicação da criança, aplicou a terapia, a criança veio a responder, veio a obter respostas negativas, intensifica até a gente realmente conseguir algo positivo, beleza? O transtorno obsessivo-compulsivo infantil, ele pode interferir muito na rotina familiar e é preciso que a gente saiba como lidar com isso.
Conviver com pessoas, com crianças que têm TOC, né, que é transtorno obsessivo compulsivo, exige muita paciência, mas é importante considerar que a participação da família no processo do tratamento é extremamente importante. Em muitos casos, a criança ela pode ter comportamentos compulsivos que têm impacto direto nessa rotina familiar. Por exemplo, ela pode tomar banho várias vezes no dia, ou passar horas limpando determinado cômodo, ou mesmo exigir que os moradores sigam os seus padrões de limpeza, né? O papel dos familiares é fundamental para aprender a lidar melhor com a condição, tomando a relação como algo precioso e, portanto, menos conflituosa possível. Além disso, a pessoa que tem um transtorno obsessivo compulsivo, a criança, ela deve ser estimulada a buscar o sucesso no tratamento, já que determinadas atitudes podem ajudar ou reforçar ainda mais esse transtorno. Lembremos-nos de que o transtorno obsessivo compulsivo é muito diferente da mania, pois ele gera sofrimento e atrapalha a vida de quem o tem e das pessoas que o estão em seu entorno. E uma coisa também muito importante é reconhecer os pequenos avanços que essa criança vai fazendo na terapia, no tratamento, na terapêutica, estimulando a continuar, tá? E, falando em terapia, é importante lembrar, para finalizar, que se você tem uma criança ou até mesmo um adulto com transtorno obsessivo compulsivo dentro de casa e tem dificuldade de lidar com isso, talvez seja uma necessidade sua procurar um encaminhamento, uma terapia, algo especializado para tornar as coisas menos difíceis. Obrigado.